Senhor Jesus? Amém. Amém. Estamos alegres, unidos em uma só fé, em um só Espírito, né? Irmã Marta já fez menção em suas palavras sobre a nossa vinda, né? Sobre o que Deus tem feito para conosco. Conhecemos ali o casal, né? Nós, no começo, nós visitávamos, né? A igreja onde nos congregavam, ou congregam ainda, não sei. E hoje nós revemos irmãos e conhecemos mais uma partícula do povo de Deus. Amém? Vamos meditar esta noite, em nome de Jesus. Convido aos irmãos, em nome de Jesus, para nós abrirmos nossas Bíblias. Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, glória a Deus. Uma passagem conhecida, mas a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã. Alguns dizem que a palavra do Senhor precisa ser renovada. Não. Quem precisa ser renovada sou eu e você. A palavra do Senhor é nova a cada manhã. Amém? Glória a Deus. Capítulo 17. Vamos ler do primeiro versículo ao sétimo versículo, onde está escrito desta forma: aguardar os irmãos encontrarem. Glória a Deus. Até que horas, irmãos? 8h30. Amém? Glória a Deus. Gosto de cumprir a área, né? Tem que ser com decência e ordem. Assim como Paulo escreveu para instruir as igrejas na época e também as igrejas do século presente. Amém? Primeiro livro dos Reis, 17, primeiro versículo ao sétimo versículo, onde está escrito desta forma: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados irmãos, toda ação ela tem uma reação, né? Quando nós afrontamos alguém, logicamente que vem logo as reações. Glórias a Deus. Há um ditado por aí que alguém bate na parte que mais dói em alguém, não é isso? Né? E os reinos, na época, a conduta espiritual do povo de Israel e cidades, aldeias, circunvizinhas, elas adotaram métodos contrárias à vontade e à palavra de Deus. Glória a Deus. Se nós voltarmos um pouco lá no livro do Êxodo, segundo os estudiosos, havia no Egito aproximadamente 1600 por aí deuses estranhos em que os egípcios eles adoravam, se prostravam, eles se consagravam a deuses estranhos.
E quando Deus, ele ouviu o clamor do povo, que o povo estava escravo durante 430 anos, Deus levantou um homem por nome de Moisés, e Moisés foi tido como o libertador de Israel. Aleluia. Foi um líder compromissado com a palavra, um líder íntimo, próximo de Deus. E Deus levantou Moisés para tirar o povo. E Deus, ele olha a situação do Egito. Deus olha para o coração, para a dureza do coração de Faraó. E Deus simplesmente, ele começa a bater naquilo em que eles mais adoravam, a deuses estranhos. Mas não foi todos os deuses. Foram apenas no mínimo 10, né? Deus lança 10 pragas, e nenhum deus concernente àquela adoração em que o povo na época eles adoravam, os bruxos, os magos ali, né, os feiticeiros, os encantadores, eles não conseguiram parar o agir de Deus, né, com o propósito, na proporção em que Deus ia se manifestando, glória a Deus, para que Faraó libertasse o povo. Mas com o passar do tempo, as nações, os reinos, eles não reconheciam o poder de Deus, a grandeza de Deus, porque Deus, ele sempre quer estar em primeiro lugar. Glória a Deus. Sempre quer estar sendo exaltado entre povos, tribos e nações. Glórias a Deus. E quando nós nos deparamos, né, com esta passagem bíblica, né, Acabe e Jezabel, dois personagens, né, um casal ali de pombinhos, né, em que eles sempre, o intuito deles era afrontar Deus e induzir ao povo as falsas adorações. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, Elias, ele olha para a situação daquele povo e vê o povo num declínio espiritual terrível. O povo já não tinha mais a essência, o povo já não sentia mais um Shekinah de Deus, né? O povo não tinha mais Deus como seu verdadeiro e único Deus, não. Havia ali um misticismo de adoradores. Eles adoravam vários deuses. E Elias olha para aquela situação e de imediato ele coloca no seu coração um propósito. Que propósito foi esse? Ele levanta a mão para o céu, ergue a sua voz, ele chama o compromisso para ele, chama a responsabilidade para ele e diz: olha, segundo a minha palavra, segundo a minha palavra, vai cessar a chuva durante 3 anos e 6 meses. Aleluia. Quando ele profere essas palavras, Deus prontamente assina, porque Elias não era um profeta qualquer. Elias, ele era tido como o leão dos profetas. Aleluia. Elias, ele não temia. Elias, ele não tinha medo de levar mensagem para quem quer que fosse, que reis, que sacerdotes, que profetas. Quando o Senhor mandava ele, iria e entregava a mensagem. Aleluia. Elias era um verdadeiro porta-voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas isto lhe custou um preço muito alto. Quando ele ora, glórias a Deus, Deus cerra os céus. Agora Elias, quando ele vê
consequências, né, do que ele chamou para a sua responsabilidade, para punir o povo, agora sobrevém sobre ele, irmãos, glória a Deus, um grande aperto. Primeiro aperto que Elias teve na sua vida: a escassez de água e a escassez de pão, glória a Deus. Porque não só sofreu as nações, não só sofreu o povo, mas ele também começou a provar, glória a Deus, aquilo que ele tinha chamado para a sua responsabilidade, para punir o povo, aleluia. Mas louvamos a Deus, irmãos, que quando Elias faz esse ato, Deus ele aprova. Quando Elias ele vai para o ribeiro de Querite, glórias a Deus, quando ele está lá no ribeiro, porque as águas, né, a chuva, tudo tinha cessado, as fontes, só lá o ribeiro de Querite tinha lá algum pouco de água ainda, e ele vai e se esconde ali no ribeiro, porque queriam tirar sua vida, com certeza queriam matá-lo. Glórias a Deus. E quando ele está lá, Deus olha para o profeta, e o nosso Deus é um Deus que não nos deixa só. É verdade. Glória a Deus. Por mais que as provas venham, por mais que as lutas venham, por mais que os vales venham, aleluia, por mais que os desertos venham, Deus ele está no controle da situação. Não pense que você está só nesta luta. Se você estivesse só na luta que você está passando, glória a Deus, você já teria morrido, glória a Deus. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que coloca, glórias a Deus, a prova, ela só vem até o limite em que nós possamos suportar, porque Deus ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus olha para o profeta e vê que o profeta precisa se alimentar. Glória a Deus. Às vezes nós passamos por provações e às vezes nós queremos desistir da caminhada, desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos objetivos. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a prova é tanta que mexe até com o nosso interior, mexe com a nossa alma, com o nosso espírito, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas foi como Jesus falou: no mundo nós teremos aflições, mas tenha um bom ânimo, glória a Deus. Mas Elias ele estava sem ânimo, mas Deus, aleluia, Deus agora pega um pássaro por nome de corvo, um pássaro imundo. Deus poderia usar outro tipo de ave, sim ou não? Sim. Deus poderia usar ali uma pombinha, né? Usar ali outro pássaro. Mas Deus ele pegou aquilo que era impossível para o homem. Imagine só, irmão, você está na prova, no deserto, no limite, glórias a Deus, e de onde você menos esperar ou espera, Deus ele envia o socorro, aleluia. Sabe para que é isso? Para aumentar a tua fé, irmão, glórias a Deus. Está pensando que a nossa caminhada é fácil? Está pensando que para chegar até aqui está sendo fácil? Quem te vê cantando, né? Como a irmã gosta de louvar, pensa que só é alegria, né? Pensa que não, irmão, mas são tantas noites escuras. Às vezes você está no ribeiro, você está entendendo?
Você está no ribeiro, aleluia. E a fonte está quase secando, aleluia. E você dizendo assim: de onde me virá o socorro? Aí você vai na Bíblia. Davi disse, olhou para os montes assim ao redor de Jerusalém. Ele disse: olha, eu elevo os olhos para os montes. Glória a Deus. De onde me virá o socorro? O teu socorro não vem do homem, irmãos. O teu socorro não vem de autoridades políticas. O teu socorro não vem de autoridades ecléticas. O teu socorro não vem do teu irmão, da tua irmã. O teu irmão e a tua irmã, a autoridade eclética é apenas um canal de bênção. Mas o meu socorro vem dos seus exércitos que fez os céus e a terra. E tudo quanto nela há plenitude é do Senhor. Aleluia. De onde você menos espera, o socorro, ele vai surgir. Deus pega um corvos, né? O que é que faz os corvos? Deus ordena para eles. Aleluia, glória a Deus. O que eu acho bom de Deus é isso, que quando Deus manda, até Satanás obedece. Aleluia. Deus pega os corvos, olha, vai levar pão para o profeta e leve carne. Glória a Deus. Imagine só, né? Corvo ele não come alpiste. Corvo ele não come frutas. Corvo ele se alimenta de que, irmãos? De carne. É carnívoro. É predador. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Na nação de Israel, irmãos, era exigido que as pessoas cuidassem e alimentassem dos profetas. Glória a Deus. Mas quem iria alimentar, querer conversa com o homem que estava agora profetizando o castigo, aleluia, para que o povo se voltasse para Deus? Imagina isso. Foi por isso que Jezabel disse: olha, aprove os deuses. Aleluia, glória a Deus. Se ele ia escapar da minha espada. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus pega os corvos, olha, leva pão e leva carne. Glória a Deus. Para o meu servo se alimentar. Glória a Deus, Deus é fiel. Imagine só, irmão, os corvos levando na maior classe, né? Na maior classe, no maior cuidado. Glória a Deus. Eu queria assim imaginar. Eu queria só ver, aleluia, aqueles bifão de carne assim, os corvos levando e a água caindo pelo bico. Um olhando para o outro assim, querendo mastigar, e o grande da Galileia disse: não coma. Quantas vezes Satanás tentou triturar a tua fé? Quantas vezes o diabo tentou triturar a tua família, tua felicidade, o teu casamento, aleluia, tua caminhada cristã? Aleluia, Deus dizendo: não, esse é meu. Quem comprou foi meu filho com seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Nesse você não toca. É preservado por mim, é abençoado por mim, é protegido por mim. A unção está sobre ele, a nuvem está sobre ele, aleluia. A coluna do fogo está sobre ele. O meu cheque na vida dele, por isso glorificamos e exaltamos o nome de Jesus, porque ele vive e reina para todo sempre. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós podemos encontrar provisões de Deus
lugares onde nós menos esperamos, irmãos. Glória a Deus. É? Você já parou para pensar nisso aí? Se Deus abrisse o leque, abrisse a cortina, os livramentos que Ele nos tem dado durante os dias, semanas, meses e anos, aleluia, era para nós andarmos de joelho. Mas às vezes nós somos ingratos. Nós não sabemos agradecer e louvar a Deus. Aí quando o ribeiro de Querite cessa, a fonte cessa, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não está escrito não, viu? Mas eu faço uma conjectura. Eu vejo assim o profeta botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Imagina agora, até ele estava sem água. Aí o que Deus faz? Elias, dá um pulinho lá em Serepta. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que eu vou ordenar uma viúva. Eu vou ordenar a viúva para que te sustente, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Creio que Elias pensava que era uma viúva rica, né? Quem não quer casar com uma viúva rica? Aleluia, glória a Deus. Né, irmãos? Quem não quer? Dificilmente quem não queira, né? Uma viúva rica com 4, 5, 10 aposentos, carro, né? Com bens materiais amontados aí, camarada corra a régua. Disse: olha, Elias, vá a Serepta, porque lá eu tenho ordenado uma viúva para que te sustente, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, quando Elias chega, irmãos, na casa daquela mulher, aqui para nós, né? Aleluia, glória a Deus. Ditado popular, a viúva não tinha nem um pau para dar do lado. Aleluia, Jesus. A mulher estava catando cavacos para cozinhar, gravetozinho. Glória a Deus. Ele disse: me dê água. Ele: pois não. Oh, meu Deus. Agora me dê comida. Ela disse: a tua serva não tem nada. Bendito seja o teu nome, Jesus. O que eu tenho é um pouco de farinha Aleluia. e um pouquinho de azeite, uma botija para Deus. Irmãos, Glória a Deus. ela tinha tudo para Deus fazer um milagre. Às vezes você tem dito para Deus: Senhor, eu não tenho nada. Eu não sei de nada. Eu não mereço nada. Aí começa a se lamentar. E Deus falando para o profeta: glória a Deus. É no pouco, é no pouco, é no pouco, é no pouco que eu vou multiplicar. É no pouco que eu vou abençoar, porque eu sou um Deus de mistério. Aleluia, glória a Deus. Não pense que a glória de Deus está em templos, né? De vidraças, tapetes de ouro, né? Paredes chamuscadas, paredes brilhosas com pedras e tal. Não, irmãos. Deus, ele quis mostrar para Elias que o milagre ele ia operar na simplicidade. Glória a Deus. Quando ela pega, irmãos, pouco de azeite, pouquinho de farinha, aí Deus começa a abençoá-la. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não te importes o que você tem. Deus quer usá-lo da maneira que você é. Glória a Deus. Agora dê lugar. Glória a Deus. A viúva ela não fechou as portas para Elias. Eita, Deus lindo, glória a Deus. Não feche as portas
Não feche o seu coração, aleluia, para Deus operar na sua vida, glória a Deus. A tua serva não tem nada, só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Aquela viúva, ela tinha tudo para Deus operar o milagre, glória a Deus. Aleluia. É assim mesmo. E não é diferente, irmãos, nos dias de hoje. O mesmo Deus que guardou Elias, o mesmo Deus que foi com Elias durante toda a sua jornada, Deus, Ele é conosco. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Jesus Cristo é o mesmo. Glória a Deus. Lá, aqui e será eternamente. Glória a Deus. Ele diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro. Amém, irmãos? Eu sou o derradeiro. Ele veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio simples, meigo. Todo tipo de afronta ele passou, ele suportou, até chegar à morte, morte de cruz, morte de malfeitor, comigo e com você. Mas ele virá como leão da tribo de Judá e vem buscar a sua igreja. Então que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, nos proteja, e que as suas poderosas mãos estejam sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, o nosso país. Amém? Que Deus abençoe todos em geral, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe essa porta em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus, ele sabe como trabalhar. Aleluia. Deus sabe como trabalhar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus queria dar um castigo e mandou o profeta. Me chama a atenção, sabe o que é? É que é água. A irmã Ivani hoje fez uma lavagem em nossa casa, lavou um bocado de roupa. E ela dizia assim: eu lavei isso. E ela começou a falar. E o irmão diácono, esqueci o nome do irmão, irmão Bettler, ele fala do ribeiro. Imagine os irmãos quando o rio está cheio, transbordando. O que é que a gente observa? Peixe a gente é muito difícil observar. Quando chove bastante, que o rio começa a encher, e dá aquela enchente, e o que é que nós vemos? Ele arrasta tudo que tem pela frente. Se tiver uma casa, ele derruba e leva tudo. Se tiver gente, ele leva. Quando o rio vai descendo, o que ele começou a arrastar lá atrás, começa a aparecer no declínio das águas. Aí a gente vê ser humano morto. O rio baixa, meu Deus, aparece a podridão. Gente morta, móveis quebrados. Como? Lixo. Porque o nível do rio baixou. Elias começou a observar
O rio cheio, hoje estou na bênção. Está uma maravilha. Carne, pão e água. Estou na bênção. Mas a água começou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o ribeiro se secou. Existe um ribeiro que não pode secar na nossa vida. Glória a Deus. É o ribeiro do qual Jesus falou. Aleluia. Glória a Deus. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Esse tipo de ribeiro não pode secar na nossa vida. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Quando é que eu sei que o meu ribeiro está se secando? Hein? O que já secou. Não, mas como é que eu sei? Como é que eu posso observar que o ribeiro da minha vida espiritual, quando começa a juntar sujeira na vida do crente, quando começa aquelas, não, isso aí não tem importância não, irmão, tem sim. É isso mesmo. Vai secando. Ah, isso não tem problema? Tem problema sim. Quando se junta a sujeira, aparece mosquito e mosca. Aleluia, glória a Deus. Tudo que não presta começa a se juntar ali. Uma ação provoca uma reação, como disse aqui o diácono. A falta do rio espiritual na nossa vida começa a se juntar dentro da nossa vida sujeira. Ele deixa de enxergar, deixa de visualizar, deixa de ver. Deixa de sentir. Tudo para ele está bom. A Bíblia nos diz assim, muito pelo contrário, ele vai de mal a pior. Então, que tipo de crente eu devo Aleluia, ser? glória a Deus. Aleluia. Diga para mim, irmã Ivanildo, não deixe. Diga para mim, não deixe Não deixa o rio o rio da sua vida da sua vida secar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você começar a observar que a sua língua está soltando um palavrãozinho, o seu coração está desejando alguma coisa, é porque o ribeiro está se secando. Ai, Jesus. Glória a Deus. Mas acontece que você não sente que é pecado. Ah, isso aí não tem problema não, irmão. Só um pensamento que entrou na minha mente. Clama pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Não deixa o diabo entrar, porque se ele entrar, fica difícil de sair. Glória a Deus. Eu falei aqui da mãe do irmão Jamerson. A mãe dele caía endemoniada dentro da igreja. Quando passava na casa, eu ainda não tinha conhecido o Jamerson, mas eu saía evangelizando um dia de domingo.
Posso fazer uma oração? Pode. Eu entrei dentro da casa. Quando eu entrei dentro da casa, o demônio se manifestou na mãe do Jamerson. Ele morava com a avó, a mãe morava no bairro e foi visitar a mãe dela, que era a avó do Jamerson. Foi visitar e quando eu cheguei lá, caiu endemoniado. Agora me responda, por que caiu endemoniado? Era porque estava endemoniada? Não. O diabo não queria sair. Era a casa dele e ele não queria sair. Quando nós chegamos para evangelizar e fazer uma oração, ele, não, isso aqui eu não quero aqui. E pum, sustentou a mulher, porque ele sabia que a mulher ia ser liberta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando você vê a reação de demônio, não se preocupe não. É porque ali onde você está, Deus está querendo libertar aquela alma e o diabo se manifesta porque não quer sair. Aí você vai Glória a Deus. Aleluia. falar a palavrinha mágica que Jesus mandou. Em meu expulsarão? Não é no nome nosso não. Em meu nome você vai expulsar demônio. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ter autoridade. Vai trazer vitória na vida daquela pessoa que estava surda. É Deus, é assim mesmo. Ele vai ficar limpo, porque o demônio saiu? Ainda não. Aleluia, glória a Deus. Quando ele abre, abre a vida dele, para não deixar que a podridão se ajuntem, ele vai ficando liberto. Glória a Deus. Aleluia. E a sujeira não se ajunta quando a gente começa a dar lugar e praticar o que a palavra nos ensina. Glória a Deus. Deixe o homem o seu mau caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Nos abençoar. Glória a Deus. Amanhã de manhã, irmã Ivani, irmão Pedro, Amém. Em nome de Jesus. olha só, vai ser um pouco difícil da irmã Ivani estar aqui. E esse meu neto que teve que vir na nossa casa ontem, foi ontem, não foi? Foi ontem. E a gente não sabe se a mãe vem buscar amanhã. Se vir buscar hoje, que eu acho um pouco difícil, aí talvez a irmã Ivani esteja amanhã. Se não puder, mas à noite nós estaremos aqui em nome de Jesus. Eu quero agradecer. É a última missão, parece, né, Pedro? Eu quero agradecer ao irmão Monteiro, a sua esposa, a irmã Edileuza, como é que é o nome da irmã? Elza, Dona Elza, não é? Glória Ao irmão Diácono Beto, a sua esposa, presbítero irmão João Batista, sua esposa, seus filhos, sua filha e a irmã Rayane. Essa é a irmã da irmã Tatiana. a Deus. E a irmã Tatiana está em casa, chegou, né, de viagem, né? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Como?
Ora pela a missionária Rita. A irmã Rita. A irmã Rita está passando uns momentos difíceis na sua saúde. Glória a E Deus. nós vamos orar. Eu quero pedir ao diácono que agradeça ao Senhor, apresente essas pessoas, agradeça ao Senhor pelo culto, e o presbítero vai estar dando a bênção apostólica. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Oramos, pois. Soberano e eterno Deus, nós queremos, Senhor, te glorificar, te exaltar, meu Pai, na tua grandeza, na tua beleza, na tua santidade, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, com tuas mãos poderosas sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, Senhor, sobre esta igreja, sobre o dirigente da igreja, Senhor, vai abençoando ele, sua família, Senhor. Ó Santo Deus da glória, queremos te louvar, meu Pai, pela tua palavra, Senhor, pelos louvores que foram entoados, Senhor, queremos te louvar também, Senhor, e toma a frente, meu Pai, do nosso para os nossos lares, repreenda todo péssimo embaraço, meu Pai, envia teus anjos com espadas e banhadas, Senhor, dissipando, neutralizando todo mal, Senhor, se por acaso, Senhor, alguém investido do inimigo, Senhor, alguma maldição, transforma em bênção, meu Pai. É isso que peçamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, quem crê diz? Amém. Glória Deus é fiel. Nas suas mãos, em nome de Jesus, o grande amor de Deus, eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que permaneça com todos, desde agora e para sempre, só os que credes. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.